E aí, cinéfilos, beleza? No vídeo de hoje eu vou receber um convidado muito especial, o documentarista Rafa Eriksen, e a gente vai bater um papo sobre 5 documentários muito importantes para o cinema nacional. Então, pessoal, Rafa, vamos sem delongas para o primeiro filme que a gente trouxe para vocês, chama Democracia em Vertigem, ou Edge of Democracy, que é o título mundial deles. Esse é um documentário que ficou famoso aí no ano passado, ele foi indicado ao Oscar da categoria e foi produzido, escrito e dirigido pela Petra Costa, que tá aí no seu... que foi o seu quinto documentário, o quarto longa-metragem. E eu achei muito interessante esse documentário porque ele traça, assim, bem no início ele começa a traçar um paralelo entre a própria democracia brasileira e a vida da diretora, né, da documentarista. Faz um paralelo muito interessante, assim, bem no início, para mostrar que a democracia brasileira é muito nova, né? Ela tem 30 e poucos anos. E logo depois desse início, ela traça um panorama geral do contexto político dos últimos anos, que vai desde a luta pelas diretas já, da criação do PT, até a prisão do Lula e a eleição do Jair Messias Bolsonaro, né, galera? Então é um concentrado, assim, de histórias do backstage da política, que contempla todos esses episódios marcantes. Isso tudo costurado com imagens, assim, incríveis de backstage e arquivos pessoais, né, da própria documentarista. As manifestações de junho de 2013, a aprovação da delação premiada, a Operação Lava Jato, o impeachment da Dilma, e até aquela ópera trágica do governo Temer. Inclusive, falando em ópera, a parte técnica desse documentário é muito interessante e eu gostei muito da trilha sonora, que foi muito bem construída e ajuda a dar a dar o ritmo da narrativa. É um documentário que eu recomendo muito e explica muito o que está acontecendo hoje em dia, né? André, legal uma coisa que você comentou de ser uma coisa muito pessoal da Petra, né? Esse filme gerou muita polêmica, porque parecia que era só um lado da história. Mas quando a gente fala de documentário, a gente tá falando bastante da representação ali do ponto de vista do diretor. Aquela é a história da Petra. Isso que tem que ficar claro, né? Que é ela contando a história, outra pessoa pode contar de outra maneira, né? Eu acho que ela não tem nenhuma pretensão jornalística, e sim uma pretensão de emprestar a visão dela ao espectador, né? Certo. Ela construindo aquela história, aquela narrativa. E ela fez isso com muita habilidade, né? Muita habilidade. Você pode se identificar ou não, mas aquilo ali é uma visão, né? Sim, exatamente. A gente tem que aprender a se deparar com opiniões diferentes ou até mesmo iguais às suas e saber avaliar, né? Sem tanta emoção, assim, né? Porque... Exatamente. O PSDB fez um tweet falando que se tratava de uma obra de ficção, né? Da cabeça da Petra. Eu acho que eles provaram que eles não entendem nada de cinema, né? Porque quando você fala de documentário, principalmente quando você está indo para uma esfera mais autoral ali, a gente está representando uma visão, né? E você recomenda o documentário? Você acha que... Não, Democracia do Vertigem eu acho um excelente filme, assim. Inclusive, dos filmes... Eu gosto dos filmes da Petra. Acho que O Homem e a Gaivota é talvez o melhor filme dela. Mas o Democracia em Vertigem é incrível, porque justamente ela condensou todo um zeitgeist ali das coisas que estão rolando nesse momento. E tenho certeza que daqui a 30 anos, daqui a muito tempo a gente vai ver esse filme e ele vai ter a mesma relevância, assim, né? Porque é um retrato do que tá acontecendo, assim, pelo ponto de vista dela. Perante a opinião pública. Eu temo que a nossa democracia tenha sido apenas um sonho efêmero. A gente tá fazendo esse compilado de filmes, de documentários importantes. Não são... É lógico que a gente tem a nossa arbitrariedade, mas
a gente achou que esses documentários eram importantes, documentários brasileiros importantes para todo mundo que quer começar nesse mundo aí, começar a explorar esse mundo dos documentários. Você vai falar agora de Iracema, não é? Exatamente. Acho que é legal frisar, André, que acho que essa lista não tem nenhuma pretensão de ser os melhores documentários, os 5 maiores, mas com certeza são 5 filmes muito importantes dentro dessa filmografia brasileira, né? O segundo filme da lista é o Iracema, uma Transamazônica, do Jorge Bodansky e Orlando Senna, de 1976. O filme retrata os problemas que estavam acontecendo na região amazônica naquela época, nos anos 70. Na época da ditadura, o regime militar resolveu levar o progresso à Amazônia e achou que a maneira de fazer isso era através de uma rodovia, a Transamazônica. O que aconteceu é que o Jorge Bodansky era fotógrafo da revista Realidade naquela época e ele foi fazer uma matéria lá. Ele passou um final de semana num posto de gasolina só observando a movimentação naquele posto entre caminhoneiros e prostitutas. E a partir daí, ele teve a ideia e junto com Orlando Senna, ele criou esse filme. O filme ele estreou na Semana da Crítica de Cannes, de 76. E tem uma coisa curiosa, porque ele mistura ficção com documentário. O que eles fizeram, os cineastas? Eles pegaram o casal de protagonistas ali, que era o Paulo César Pereio e a menina que faz o Iracema, e tinha algumas coisas armadas, mas eles jogaram ele ali naquelas situações. E as situações aconteciam de maneira documental. Então, para a crítica e para as pessoas que estavam assistindo, era muito confuso até que ponto aquilo ali era um documentário ou uma ficção. E essa talvez seja a coisa mais interessante desse filme, porque ele é um híbrido, né? Numa época em que não se fazia híbridos, né? Entre documentário e ficção. O que você considera da repercussão que ele teve lá em Cannes naquele ano? Então, em Cannes, o que eu sei, e eu já pesquisei bastante sobre a obra do Bodansky, é que ele causou esse frisson lá, justamente por ele mexer com... Quebrar esses paradigmas. Quebrar os paradigmas e mostrar e mexer com os gêneros. Mas eu acho que foi pior ainda no Brasil, porque ele foi censurado aqui no Brasil, né? Ele só teve o lançamento aqui em 1981. Certo. Como toda coisa boa, né? Naquela época. Naquela época era muito difícil, né, cara? E aí o filme ficou... Mas, apesar de censurado, o filme circulou bastante nos cineclubes aqui no Brasil. E então ele tem ele teve uma audiência. E depois, em 81, ele foi finalmente lançado comercialmente e é, sem dúvida, um dos principais documentários da história do cinema brasileiro. Você nasceu aqui mesmo? Nasci. Mentira por quê? Como tu sabe? Vamos continuar mais ou menos naquele período, um pouco mais pra frente, aí já depois da ditadura militar, com o filme A Ilha das Flores, do Jorge Furtado, que esse sim é um cineasta mais experiente. Ele tem mais de 30 créditos como diretor, outras dezenas como roteirista, diferente da Petra, né, que a gente pegou, que era quase uma iniciante, mas esse documentário, ele traz uma noção de nostalgia para todo mundo assim que assistiu isso na escola, na faculdade, e é incrível como ele faz uma explanação, né, dinâmica sobre as cadeias produtivas, né, da sociedade capitalista, passando por conceitos básicos, né, de economia, como moeda, lucro, de geografia, de química. Ele faz um apanhado todo desses fatos e conceitos e acaba construindo uma narrativa assim, para analisar toda essa estrutura da economia capitalista, né? É uma crítica muito, como é que eu vou dizer assim, muito visceral, né? Que ele ácida, faz nesses... Né? Ácida, né? É uma coisa com uma duração de um pouco mais de 10 minutos, mas que explica de uma forma bem eficiente essas consequências, né, da desigualdade social, né, que o capitalismo produz. E mais uma vez mostra um documentário o quanto a força do diretor e o ponto de vista do diretor é importante, né? Se no caso da Petra ela traz uma visão quase romântica para a história, no caso do Ilha das Flores é uma versão bastante cínica, né?
Aham. Só pra fazer um spoilerzinho, Ilha das Flores que parece, né, tem esse título... Bonito. Bonito. Apesar do nome bonito, Ilha das Flores é um aterro sanitário, né? Exato, exato. E eu acho que ele faz de uma maneira muito interessante todo esse ciclo, né? Como que o lixo é alimento, que é propriedade, que é relação de poder, é um ciclo, né? Muito interessante. Eu acho que é engraçado que ele faz isso tudo só fazendo uma relação causa-consequência com conceitos, ideias, assim. Eu acho que é muito interessante como ele monta isso. Destes tomates, que segundo o julgamento de Dona Nete não tinha condições de virar molho, foi colocado no lixo. Lixo é tudo aquilo que é produzido pelos seres humanos numa conjugação de esforços do telencéfalo altamente desenvolvido com o polegar opositor e que, segundo o julgamento de um determinado ser humano, não tem condições de virar molho. Agora vamos falar de Edifício Master. O Edifício Master conta a história dos moradores de um edifício em Copacabana, um edifício enorme, com 24 apartamentos por andar. E ele mostra justamente essa decadência do bairro e das pessoas que moram ali, né? A equipe passou 3 semanas no prédio conhecendo e se aproximando desses moradores, até que começaram a filmar. E o filme, basicamente, trata do embate do Coutinho com esses personagens, né? Desse quase que enfrentamento entre eles, no formato de entrevista. O Coutinho, ele vai criando regras pros filmes dele, né? Cada filme você tem determinadas regras que ele procura seguir. O Edifício Master pode não ser o melhor filme do Coutinho, mas com certeza ele é o mais carismático. É o filme que as pessoas têm mais carinho, por algum motivo que eu não sei qual é. O Edifício Master virou meio que um símbolo do cinema do Coutinho. É isso que eu ia perguntar pra você. Você considera que é como se fosse uma obra que consolida assim, um estilo dele, ou que pelo menos é uma obra mais que chegou ao público com mais facilidade, que tem esse estilo dele de fazer cinema? Com certeza, foi uma obra que moldou um pouco o cinema dele. O cinema dele é versátil, né? Se for pensar o Cabra Marcado pra Morrer, é um filme completamente diferente, super cinema verité ali. E no final dos anos 90, o Coutinho tava com uma produção já mais forte, fazendo vários filmes ali. Ele fez Babilônia 2000, enfim. E aí, o Edifício Master de 2002 meio que alçou o cinema dele a novos públicos, né? E eu acho que é o filme que as pessoas guardam com carinho. Depois ele fez bastante sucesso com outros filmes, mas eles já bebiam desse caminho que ele propõe em Edifício Master. Maravilha. Então uma obra importantíssima para quem quer conhecer esse cineasta, que também é importantíssimo. Sem dúvida, para quem quer conhecer a obra do Coutinho e muito importante para quem quer conhecer o documentário brasileiro, né? Mas ontem eu menti. Você vê como é que eu sou uma mentirosa verdadeira. Falo mentira, mas eu falo a verdade. E agora a gente vai pro último, que é o mais recente, chama-se Santiago, né, do João Moreira Salles. O Santiago conta a história do próprio João Moreira Salles voltando à casa dele. E o Santiago era o mordomo da família dele. Em 1992, o João começou a filmar, fazer esse filme, e ele, na época, se filmava em película, né? Ele filmou um monte de imagem na casa, na casa que hoje em dia é o Instituto Moreira Salles, e essas imagens ficaram guardadas durante 15 anos, até que em 2005 ele retomou essas imagens. E o filme, que é um filme meio quebra-cabeças, justamente revisita essas imagens com esse novo ponto de vista e trazendo esse personagem, que é o Santiago, que é um personagem incrível. Esse mordomo que morava num apartamentinho e você meio que vai entrando no universo dele, ele escreve os casos da vida dele como se fosse uma novela. É incrível, assim. E você tem a relação do João Moreira Salles em primeira pessoa. Não é nem ele que narra, quem narra é o irmão dele, o Fernando Moreira Salles.
mas ele é todo o filme narrado em primeira pessoa, bem no modo reflexivo ali, lembrando os filmes do Chris Marker ou até do Godard mesmo. Mas é um filme que, sobretudo, o que ele gerou foi influenciar muitos cineastas que começaram a fazer filmes reflexivos depois dele. Ali no final da década de 2000 ali, muita gente tava a fim de fazer filmes mais ou menos nesse caminho, né? Acho que o Santiago influenciou muita gente. Então é outra obra de referência de um cineasta que não precisa de apresentações, né? Galera, eu queria agradecer muito a participação do Rafa Eriksen, espero que não tenha errado a pronúncia. Não é todo dia que a gente tem um documentarista, um conhecedor do assunto para poder trocar essa ideia aqui com a gente do Cinéfilos. Cara, Rafa, muito obrigado. E você tá começando com um canal agora, cara. Faz o teu jabá. André, bom, obrigado pelo convite e, assim, eu tô aprendendo ainda, né, cara? Você já tá bem na minha frente, mas eu tô... Que isso. Eu aproveitei esse período de quarentena para botar um sonho antigo no ar, que era fazer um canal para justamente falar e discutir documentário. Então é basicamente isso. O canal chama Documentar. Se você for no YouTube, é youtube.com/documentar. E já tem um monte de vídeo lá, um monte de conteúdo, desde de como fazer documentário, mas também discutindo filmes, discutindo tendências e também entrevistas com documentaristas. Então fica o convite para todo mundo aparecer por lá e participar dessa comunidade. Pô, galera, eu recomendo muito forte, o canal do Rafa é sensacional. Ele é muito modesto, mas apesar de ter começado há muito pouco tempo, assim, tem um conteúdo maravilhoso, principalmente para quem gosta de cinema e quer aprender mais sobre essa parte do cinema que tá cada vez mais explorada, né, cara? O documentário tá cada vez mais explorado, tá cada vez mais produzido, tá cada vez mais consumido. É um mercado cada vez maior, né, cara? E as plataformas de streaming, assim como o YouTube, mas o Netflix, Amazon Prime, Apple Plus, Globoplay, tá todo mundo investindo muito em documentário. Investindo então, muito. Pra quem quer pensar, pra quem quer fazer, pra quem quer assistir, o canal é meio que a ideia é que seja um hub aí pra juntar essa galera. É um hub, é necessário, galera. Então é isso. Rafa, muito obrigado. Obrigado, cinéfilos, por terem assistido o vídeo até o final. Não deixem de comentar aqui embaixo, curtir o vídeo se você gostou e, é claro, compartilhar para aquele seu amigo que gosta de cinema. Até o próximo. Tchau, tchau.